Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Hoje nós daremos aí continuidade, à série Quem é Jesus? Pensando em mais um atributo de Jesus, em mais uma qualidade que faz parte da essência do Senhor Jesus. E por que isso é importante, nós sabermos? Temos falado nas últimas mensagens sobre isso, porque saber disso implica na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, de como nós vivemos. Quando você sabe que Jesus ele é Deus, porque assim ele nos conta, nos afirma, ele está falando muito de quem ele é e do que isso implica. O que isso tem importância na nossa vida prática? Porque muitas pessoas, elas seguem deuses falsos, como até um autor chama os ídolos do coração do ser humano dessa maneira, de deuses falsos. Deuses que o ser humano cria no seu próprio coração, e esses deuses podem ser o dinheiro, podem ser os bens materiais, podem ser as emoções, podem ser até mesmo pessoas, familiares, artistas, enfim. E esses deuses, eles começam a tomar conta do coração dessa pessoa, e essa pessoa passa, obviamente, a adorá-los, a cultuá-los, e sacrificar a própria vida dela em prol desse Deus falso que está ali feito, construído no seu coração, e não o Deus que a Bíblia revela como sendo Deus. Quando Jesus diz que é Deus, Ele está falando para nós que sim, porque nós somos convidados e chamados a vivermos com Ele. Então esse Jesus, Ele que é Deus, Ele diz que nós podemos confiar nele, podemos ter total confiança na pessoa dele, porque Ele é eterno. Você e eu vou fazer uma pergunta para você: você confiaria em alguém que não é eterno? Eu digo para você que há um nível de confiança, um esposo confiar na esposa e vice-versa, um amigo confiar no seu amigo. Agora, nós não podemos confiar de todo, por quê? Porque hoje eu estou aqui e amanhã a Mari pode me perder. Não vai ser uma grande perda, mas vai ser uma perda. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos falhos, a nossa estrutura, a Bíblia vai nos contar no livro dos Salmos que a nossa estrutura, e Deus sabe disso, ainda o salmista diz, e Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Essa é a sua estrutura e a minha, irmãos. Por hora, somos pó, somos limitados pelo tempo, pelas emoções, pelas limitações do tempo. Falei um pouquinho disso domingo passado, que a gente vai vendo sinais da nossa limitação e da nossa pequenez, o nosso tamanho bem pequenininho. Quando as rugas vão aparecendo, o cabelo vai branqueando ou caindo, e as forças vão diminuindo, e você começa a lutar contra você mesmo, porque essa é a nossa natureza, é a nossa história ainda. Mas olha que interessante, quando nós cremos em alguém que é Deus, e por ser Deus é eterno, a gente pode confiar naquilo que Ele falou, e Ele disse: olha, aquele que teme o meu nome, aquele que anda comigo, esse tem a vida eterna em si, porque eu sou a vida eterna e eu dou essa vida eterna para essa pessoa. Logo, a gente pode confiar totalmente em Jesus, porque Ele é eterno e Ele nos dá essa vida eterna. E hoje eu quero pensar, nós vamos ler o texto de Tiago, nesse tema que eu coloquei: quem é Jesus? Ele é o imutável. Por Ele ser eterno, Ele não muda. Ele não muda no seu ser, na sua essência, Ele não muda nos seus decretos, Ele não muda nos seus atributos. Portanto, por ser eterno e imutável, a gente pode confiar mesmo nele. Veja a imagem, Tem ali um bebezinho, começou aqui a sua vida, tem o tempo ali, com um olhão olhando para nós, dizendo: eu estou de olho em você, você está passando, junto comigo. E você tem já um jovem, adulto jovem, e o final da nossa jornada ali, um homem mais idoso, mais velho. É assim, por hora é assim. Se conforme, mas não se conforme com as coisas que acontecem na vida, porque muitas delas, elas são direcionadas e orientadas por um coração que é pecaminoso, um coração que é desesperadamente corrupto. Por isso a gente tem que se sujeitar a esse Jesus que é eterno e imutável, para que a gente tenha de fato uma vida plena. Vamos ao texto. Não vos enganeis, meus amados irmãos.
Olha como que Tiago começa essa porção, né, da palavra aqui. Ele está dizendo para a gente não se enganar. Não se enganar com o quê? Eu preciso te explicar isso agora, antes de ler o restante do texto. Ele está falando do contexto anterior, antes do versículo 16. Depois lê em casa. Você que tem participado da escola dominical já leu, né? Tem aprendido bastante Tiago. Você que não tem participado, está perdendo, hein? Está perdendo. Mas Tiago, anteriormente, ele está falando sobre as circunstâncias que a gente passa nessa vida. Podem ser a riqueza, pode ser a pobreza, pode ser dificuldades na área material. Ele está falando sobre a origem do pecado. Ele está nos contando que há provações. Ele nos fala que nesse período da nossa história, muitas vezes a gente vai ficar desorientado e a gente precisa pedir sabedoria para Deus, para nos conduzir, porque esse mundo, em resumo, o contexto anterior está falando que esse mundo é difícil da gente viver, porque nesse mundo em que a gente vive ainda sujeito ao pecado, o coração humano ele pode ser orientado pelo pecado, e ele vai ser orientado pelo pecado, e a única maneira que há de uma pessoa não deixar o seu coração ser orientado e levado pelo pecado humano, que é um estado na natureza humana, é se sujeitando a Deus, porque ele diz: sujeitem-se ao Senhor, portanto, para que as minhas atitudes, os meus pensamentos, a falta de sabedoria sejam supridas, sejam orientadas, até mesmo quando eu enfrentar uma provação, eu saiba como passar por elas. Mais algo que eu quero te contar aqui, você sabe, né? Nesse mundo, que não é fácil de viver do jeito que ele está, desde que Adão e Eva pecaram lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, nós enfrentamos muitos obstáculos, muitas dificuldades, em que a gente às vezes parece estar e ficar perdido. E nesse jogo da nossa história, nessa caminhada da nossa história, a gente vai mudando, a gente muda. Nós nunca poderemos dizer assim que somos pessoas por hora, nesse momento da história, que já chegamos a um estado permanente. Por quê? Vou fazer uma pergunta. Você nunca mudou de opinião? Eu sempre digo que opiniões são feitas para serem mudadas, porque opinião é mera opinião, né? Opinião é como diz aquele ditado popular: a opinião dos outros você pega, guarda num potinho e tanca com a tampinha e guarda, porque é uma opinião igual a sua. Opinião não muda nada. Você pode opinar sobre alguma coisa, agora se vai mudar ou não, você não tem certeza. Então a opinião sempre é mera opinião, por isso a gente muda. Possivelmente você já mudou de opinião, você já mudou o seu conceito sobre uma pessoa, por exemplo. Você achava que uma pessoa era de um jeito, ela era de outro. É mudança, né? A gente muda, a gente vai mudando, a gente é flex, né? Total flex. Hora é gasolina, hora é álcool, etanol, porque ainda a gente é assim. E Tiago, ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, porque se a gente não observar a vida, a história da nossa jornada aí, dessa maneira, a gente não chega a lugar nenhum. E quando a gente entende, então, que a gente muda, a gente compreende isso que Tiago está falando, porque ele diz assim: não se deixe enganar, não se deixe enganar pelo seu coração, pela sua mente. Esses dias eu vim no domingo pregar, né, uma das mensagens da série anterior, e eu esqueci meu esboço em casa. Eu disse: agora, não vai dar tempo de eu, né? Eu carrego vários papéis no repertório ali, coloquei eu na minha cabeça, não, tá dentro do repertório, sempre deixo ali. E eu não deixei, mas eu, né, me deixei levar pela minha memória. Eu digo: não, tá ali, tranquilo, abri, me deu aquele calorão assim, né? Eu digo: e agora? Ainda bem que tem que estar aqui, né? Vamos abrir o texto, e eu fui aqui, né? Pregando para os irmãos, lembrando da estrutura, né? A gente tem um certo preparo para isso. E você, então, não pode confiar nem na sua memória, não pode confiar no seu coração, entender que você muda, que você é flexível. E Tiago está dizendo: não se engane, meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago está fazendo justamente, irmãos, esse contraste entre a mudança e a flexibilidade humana e a permanência ou a imutabilidade de Deus. Olha a palavra bonita aqui, né? Deus é imutável, ele não muda. Tiago, escrevendo o versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto e vem
descem do Pai das luzes. E a forma como ele escreveu, né, esse trecho aqui, ele está fazendo uma comparação entre quem é o Criador e quem são as criaturas. Você vai lembrar que lá no livro de Gênesis, quando Deus ele cria, ele organiza toda a criação e ele estabelece o sol e a lua e as estrelas, esses astros, como aqueles que designariam, né, e dariam orientação para as estações, para os dias, até para o nosso calendário. Futuramente os calendários seriam criados. Para os calendários, ele está fazendo uma comparação na mudança desses astros, porque ora uma estrela ela tem uma intensidade, ora ela pode ter outra. Diz os cientistas que quando uma estrela está para morrer, ela fica um pouco mais brilhante do que ela já é e ela explode. Uma estrela muda de intensidade. Uma estrela que está trocentos, né? Nem sei falar direito quantos quilômetros, milhares de quilômetros, bilhares de quilômetros, né? Trocentos quilômetros aí de distância, ela muda na sua intensidade. O Sol, nós sabemos que é um período, né, do ano que o Sol ele parece que está mais quente. Não, ele não esquenta mais, mas ele está numa atividade radioativa um pouco maior. A ciência já diz isso também. Mas veja que Tiago está fazendo justamente esse comparativo. Ele está dizendo, olha, todo dom perfeito, toda boa dádiva são um lado alto descendo do Pai das luzes. Ele usa essa expressão descendo, né? Que quando você vai olhar o sol e a luz, tem que olhar para cima. Então, se algo vem deles, vem lá de cima. Você está olhando na nossa perspectiva aqui embaixo, está vindo lá de cima. E Tiago está falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu pergunto para você, em toda essa sua jornada, sua história de vida, você tem experimentado, e é uma pergunta que eu já sei a resposta, você também já sabe, mas é importante para a nossa reflexão, você tem experimentado as bênçãos de Deus sobre você? Você tem experimentado, naquele momento em que você está abatido, um novo vigor? Você tem experimentado, quando você está entristecido pelas situações, pelas dificuldades, uma alegria nova? A gente acabou de cantar, né? No hino, ouvir, na verdade, no prelúdio. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus em qualquer circunstância. Por quê? Porque essas bênçãos que Deus dá para nós, para cada um de nós, são dádivas, boas dádivas e perfeitos dons que Deus tem nos dado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é a única pessoa capaz de fazer isso. Eu posso ter uma intenção de abençoar a sua vida. Eu posso ter uma boa intenção de te abençoar com alguma coisa, te dar um presente, desde que não seja aquele pé de meia do amigo secreto, né? Você dá uma coisa bem boa ali, você recebe um pé de meia. Nada contra eu receber um pé de meia, eu gosto de meia limpa e cheirosa, né? Mas Deus ele nos dá boas coisas. Tudo vem dele. Por quê? Porque ele é a única pessoa capaz de fazer isso. Por mais que eu tenha uma boa intenção de te abençoar, eu nunca serei capaz, e você também não, de dar algo que realmente é bom. E o que Deus nos dá como uma boa dádiva? Se você prestou atenção no início, e eu falei do contexto da vida, é tudo aquilo que a gente julga, né, de bom que Deus vai nos dando no decorrer da nossa história. Mas aí lembro de uma pregação que eu fiz há 2 domingos atrás, que eu até falei assim: se você pensa dessa maneira, irmão, corrija, porque o seu critério de coisa boa está errado, possivelmente. Biblicamente, coisas boas não são só coisas boas, só aquilo que o meu coração julga como bom. O que a gente julga como coisas boas, né? Boas dádivas. A gente julga que é quando eu tenho dinheiro no bolso, quando eu tenho comida no meu prato, quando eu tenho roupa para vestir. Sim, são coisas boas, são bênçãos. E é Deus que nos permite ter, por meio do nosso trabalho, pela ajuda de algumas pessoas. Agora, você consegue compreender um acidente na sua vida como coisa boa? A perda de alguém que você amava ou ama como uma coisa boa? Porque a Bíblia diz que em tudo eu tenho que ser grato a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para quem? Para convosco, para vocês. E veja que ali, né, fazendo agora um link lá com Paulo, Paulo não está falando que só quando eu estiver feliz, só quando eu tiver dinheiro no bolso, só quando eu tiver o que comer, que eu tenho que ser grato a Deus. Ele está falando assim em tudo, em todas as circunstâncias.
Se você olhar o contexto anterior de Tiago, aqui do capítulo 1, você vai ver que Tiago está falando de provação. E ele diz ainda, né, o resumo de tudo, todas essas situações é: sujeitem-se ao Senhor. Você tem que reconhecer que Deus está com você mesmo naqueles momentos que a gente julga ruins, mas que diante de Deus, como eu digo às vezes, para Deus não tem tempo ruim, sempre é uma coisa só. Naqueles momentos que eu julgo que são ruins, sabe qual que é a bênção de Deus? A boa dádiva de Deus é que Ele caminha comigo, porque Ele disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele não muda. Quando Ele promete isso, Ele cumpre, assim como tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. E a gente precisa, irmãos, uma exortação para nós aqui, né? A gente precisa levar a sério isso. Não achar que Deus é aquele Deus que só é bonzinho, de forma irônica esse bonzinho aqui, quando as coisas estão bem. Que aí é fácil. Falei esses dias aí com um irmão, né? Nós estávamos conversando, dando umas risadas, eu falei assim: quando a gente está com dinheiro no bolso, quando a gente tem que comer, está feliz, está com saúde, mas né? Eu louvo a Deus, nossa, Deus para mim é tudo de bom, como dizem por aí, né? Deus é tudo de bom. E quando o bicho pega? Quando o leite derrama? Quando a coisa aperta? Será que eu continuo crendo que esse Deus é bonzinho? Porque Ele não muda. E Ele diz na sua palavra que Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Um para sempre aí já mostra que não muda. Não tem limitação de tempo, de calendário, o sol pode nascer, como ele nasceu agora há pouco, e vai se pôr daqui a algumas horas. Ele varia, ele muda, todo dia ele muda, né? Ele está mudando, a lua também, as estrelas estão mudando na sua intensidade. Mas toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E aí Tiago fecha o versículo 17 com chave de ouro, porque ele diz assim: em quem não pode, não deve, não é uma possibilidade que talvez haverá sombra de mudança, não. Ele diz assim: não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe por que não pode, irmãos? Porque Deus, em toda a sua palavra, já revelou para nós a sua eternidade. Eu posso mudar de opinião. Quando você vai à Bíblia, que é a palavra de Deus, você nunca vai ver um versículo ter sido mudado de forma mágica lá na sua Bíblia. Assim, peraí, mas eu li esse versículo ontem, estava escrito de outra maneira. A gente tem várias versões, né, da Bíblia, várias linguagens, enfim. Agora, aquilo que é o princípio que está escrito ali é o mesmo. Deus não muda. Quando Deus diz que é conosco, e anda junto conosco, nos momentos que a gente julga bons, nos momentos que a gente julga que são maus, que são ruins, os dias maus que a Bíblia chama, Deus diz: eu estou com você. Ele não vai mudar de opinião como eu e você mudamos às vezes. Ele não vai mudar a cor do sapato, da calça, da camisa, como a gente muda. Ele continua dizendo: André, eu ando e continuo andando com você. Não porque você merece, mas porque eu quero, porque eu sou Deus. E porque eu sou bom e misericordioso com você, eu continuo andando com você. Deus não muda. Veja que Tiago escreve de forma taxativa. Ele diz assim: não pode haver, não pode existir, não existe possibilidade em Deus dele mudar. Sabe? Olha que interessante, irmão. Se Deus mudasse de opinião a todo momento, como que a gente conseguiria confiar nele? Não ia conseguir, né? Porque ele seria um mero mortal como a gente. Ele seria alguém limitado como a gente. Aí eu chegaria a orar diante dele, lá no meu quarto, onde quer que fosse, eu falaria assim, né, uma ilustração aqui: Deus, eu venho diante do Senhor aqui porque eu estou com um problema, o Senhor sabe, mas o Senhor disse que é para eu colocar diante do Senhor todas as minhas dificuldades, com clamores, com ações de graça, com petições, e eu quero pedir que o Senhor me ajude. Aí Deus olharia para mim e diria assim: André, não vou te ajudar, hoje eu estou de mau humor. Hoje eu estou meio bipolar, eu não vou te ajudar porque eu não quero. Hoje eu não quero. Não, esquece, pode ir embora. Só que você vai ler a Bíblia, você não encontra um Deus assim, né? Você encontra um Deus que diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Se acheguem a mim, porque conforme, mediante o arrependimento de vocês, eu ouço as orações de vocês, porque Deus já disse também lá no passado, que Ele não ouvia as orações do povo dele, porque o povo dele, porque eles estavam com as mãos sujas de sangue, e eles estavam abandonando o órfão e a viúva, deixado de lado, não estavam ajudando o necessitado, quem precisava. Deus falou: não estou ouvindo vocês podem cansar de orar, vocês vão gastar tempo orando, mas vocês não estão fazendo a minha vontade, porque quem anda comigo faz a minha vontade.
E aí Deus mudaria assim, de um dia para o outro. Mas Tiago nos dá essa certeza que nós podemos confiar em Jesus, porque não há variação ou sombra de mudança no Pai das luzes. Porque Jesus é o mesmo quando? Conforme dizem Hebreus, ontem, hoje, hoje. Esse hoje não era quando o autor de Hebreus escreveu só. É ontem, porque ele é eterno, hoje e eternamente. Então a gente pode confiar de fato nesse Jesus. Quando as pessoas perguntam para você, a pergunta da nossa série, quem é Jesus para você? Ele é aquele que é imutável, aquele que não muda de opinião, aquele que decretou todas as coisas e os seus decretos se cumprem cabalmente, se cumprem fielmente. Deus decretou, um outro exemplo, Deus decretou, você crê assim? Deus decretou te salvar, irmão? Você crê? É isso que a Bíblia ensina, eu já te adianto. É isso que a Bíblia ensina. Deus decretou salvar os seus. Você crê que esse Deus que decretou te salvar, ele falharia em algum momento no cumprimento desse decreto? Biblicamente não, né? Porque se Deus ele decretou algo, esse algo já está na mente de Deus concretizado. Na minha história, sim, eu teria que nascer, eu teria que ter um tempo de vida, podia ser na infância, podia ser mais velho um pouco, e Deus já tinha decretado que no momento da minha história, Ele se revelaria a mim, por meio da sua palavra. Possivelmente isso aconteceu na sua vida, né? Deus veio por meio da palavra, se revelou a você e disse, você é meu. A partir daquele momento, seu coração, ele começa a ser mudado. Viu por que eu falei que a gente é flexível? Porque o nosso coração começa a ser mudado por Deus. O Antigo Testamento diz que o nosso coração passa a ser um coração de pedra, a ser um coração, lembra? Do quê? Carne. Você sabe, você mexe com bife aí, com carne, você sabe que é molinho, né? Você bate do jeito que você quer, você deixa. Enrola, você faz uma bolinha, você faz carne moída. Você sai da pedra que é bruta, que é dura, que quase não dá para mexer, mas Deus, que é o dínamos, ele dinamita tudo mesmo. E ele transforma num coração de carne na sua mão. Por isso que quando nós temos o exemplo, Moisés, quando está saindo, tirando o povo do Egito, é muito claro o ensinamento ali de que Deus é quem muda o coração do faraó. O texto diz, né? Foi Deus que mudou o coração do faraó. Coração flexível. Quem que consegue transformar, mexer, mudar o coração do ser humano? Só Deus. E ele é uma ilustração aqui, ele é essa ferramenta, esse formão bruto que não muda. Você pode bater nele, não vai alterar. Você pode tentar destruí-lo, como acontece isso na história, né? Muitos momentos o ser humano tenta acabar com Deus. Deus está morto. Já falou um cara aí que já está morto também. Já morreu. Esse morreu, esse é garantido, né? Mas o Deus que ele dizia que está morto continua vivo. Ontem, hoje e será para sempre. Então Deus, que é essa rocha, como que a Bíblia chama? Eterna, que não muda, é duro na queda, literalmente. Ele é aquele que tem capacidade, poder, autoridade para mudar o coração humano. E um dia na minha história e na sua história, porque ele tinha decretado nos salvar, ele vem, muda o nosso coração e faz com que esse coração seja direcionado para ele. E isso, irmãos, também é uma boa dádiva, se não a maior e melhor dádiva que veio do Pai das luzes. E veja que Tiago termina essa porção dizendo, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esse é um instrumento que Deus, que não muda, que decretou a sua palavra para se revelar, e na sua palavra ele conta que ele decretou se revelar para cada um de nós. Como que ele fez isso? Nos gerou pela palavra da verdade. Esse gerar aqui é o sentido, até que Paulo já trabalhou também, da nova criação. Quando você antes era um ímpio, uma pessoa que não conhecia a Deus, por meio de Jesus, você é transformado de um inimigo, porque Paulo disse que anteriormente nós éramos inimigos de Deus, e a gente é transformado agora em filho de Deus. Nós fomos gerados como filhos de Deus pela palavra da verdade. É interessante, né, como que Tiago ele dá essa ênfase, porque ele diz assim, a palavra da verdade, numa época que Tiago estava escrevendo, né, em que, e isso você vê também muito nos escritos joaninos, nos escritos de João, nas cartas,
muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas palavras, muitos discursos eram falados e eram ditos e tidos como verdade. Por isso que você tem muitos, na própria filosofia, né? E aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu estou com várias pessoas aqui que têm mais conhecimento do que eu nessa área. Você tem vários viés, né? Viés, né? De pensamento. Um pensava sobre Deus de uma forma, outro pensava sobre Deus de outra forma, outro pensava. Muitos criavam sofismas até mesmo para pensar sobre Deus e levar as pessoas a acreditarem naquilo que ela acreditava. Por isso que quando Paulo está no Areópago, lá em Atenas, pregando, né, e ele começa a falar sobre Jesus, eles chamam ele de tagarela, dizem assim, você está falando, você está pregando uma coisa aí que não tem sentido. Que havia muitos pensamentos, muitas palavras, mas Tiago ele enfatiza dizendo assim que Deus nos gerou, Deus nos fez voltar a Ele, Deus nos transformou em filhos e filhas dele, pela palavra da verdade, que para aquele que crê, é a palavra de Deus, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Novamente Tiago fazendo referência a Deus como Criador. Se Deus tem criaturas, Ele é Criador. Se Deus é Criador e tem as suas criaturas, essas criaturas foram criadas por Ele, e essas criaturas em especial, que são os discípulos e discípulas de Jesus, são como que primícias das suas criaturas. Nós somos criados, irmãos. Você sabe aí, né, quando você adentra um meio presbiteriano, é perguntado de vez em quando para você, qual que é o fim principal do homem? Qual que é o objetivo, né, principal para o qual Deus criou a sua vida? Aí a gente responde mesmo que, às vezes sem pensar, mas tem que pensar para responder. E tem que crer nisso. O fim principal do homem, né, é honrar a Deus, glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Tem que ter prazer na vida eterna. Você saber que Deus te deu uma vida eterna, porque a própria vida eterna é Ele. E você viver por meio dessa vida eterna e viver para essa vida eterna que é Ele. Você tem prazer nisso. Te alegra o coração eternamente. E você foi feito para a glória de Deus. Tudo que você faz não é para você mesmo, é para glorificar a Deus, é para trazer fama para o nome de Jesus. E aí, quando você compreende isso, e você faz essa reflexão inicial aqui, né, que a gente fez no início, poxa, mas eu sou tão flexível, eu sou tão volátil, eu mudo tanto, eu tenho alterações no meu humor. Talvez você tenha alteração no seu humor, não sei se acontece só comigo. De manhã você está alegre, não, alegre nem tanto, de manhã normalmente eu não estou muito alegre, mas depois de uma xícara de café a gente fica mais alegre. Meio-dia você já está mais ou menos e de noite você está meio mal-humorado, né? Se você estava alegre de manhã, às vezes é o inverso. A gente muda, em um dia, em espaço curto de tempo a gente muda. Aí você pensa, poxa, há um Pai das luzes, que não muda, que é imutável, um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, Ele não muda. Eu mudo. Como pode um Deus desse jeito que não muda amar uma pessoa como eu? Já parou para fazer essa reflexão? Se não, faça agora e faça depois também, né, em casa. Já parou para pensar por que Deus te ama? Primeiro, você crê nisso, né? Tem que começar por aí, você crê nisso? Tá, eu creio que Deus me ama, pastor, eu acredito nisso. Eu li lá na Bíblia que Deus é amor, porque Ele me amou, Ele deu seu Filho unigênito, eu creio. Aí eu pergunto para você, você acredita nisso mesmo? Ou você só decorou o versículo de João 3,16? Você acredita nisso? Aí faça outra pergunta, pense nisso. Talvez a gente não vai encontrar uma resposta plena aqui, 100%, mas por que Deus me ama? Eu faço essa pergunta às vezes, um cara que nem eu, né? Por que Deus resolveu me amar? Aí a Bíblia vai ser muito sincera conosco, como sempre, ela é. Mas esse André, você era perdido. Como que Paulo diz, né? Eu era o mais miserável dos pecadores. Expressão que Paulo usa sobre a nossa decadência como ser humano, ainda sujeito ao pecado. Eu não tinha nada para dar para Deus. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer coisas boas, eu não faço coisas ruins. Eu não prejudico ninguém, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Então Deus tem que me amar, né? Não tem como que Deus não vai amar uma pessoa desse jeito, né? Como eu, sou tão bonzinho, tão perfeito. E aí a gente se depara com a Bíblia, diz assim, não há um justo sequer.
Podia ter parado, não há um justo, né? Que aí a gente dava um jeitinho de ser justo. Mas a palavra diz assim, não há um justo sequer, ou seja, não há possibilidade de ter um justo. Senhor, mas se o Senhor achar 10 justos lá em Sodoma, o Senhor não destrói? Não destrua, pode contar. Não achou. Senhor, pode vir aqui hoje e achar um justo aqui no nosso meio. O Senhor não destrói? Se achar um, pode contar. Conta aí, Vitor. 3. Tá vendo? Você assim, como que Deus pode me amar? Por que Deus me amou? A resposta bíblica é porque Ele ama a gente através de alguém que não muda. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é aquele que não há variação de mudança, aquele que é eternamente, ontem, hoje, para sempre e eternamente. E é isso, irmãos, que aqui eu finalizo. E é isso, irmãos, que dá confiança para nós continuarmos a nossa longa, curta vidinha nesse mundo. Porque a gente vai passar por tantas mudanças nessa vida, que a gente até vai se surpreender com a gente mesmo. Poxa, eu pensava de uma maneira há 3 anos atrás, hoje eu já penso de uma outra maneira. Como que eu mudei? Olha que mudança teve na minha mente, no meu pensamento. Antes eu gostava de tal coisa, hoje eu não gosto tanto, eu gosto de outra coisa. Antes eu torcia para um time, opa, isso aí eu já não vou mexer aqui porque vai dar briga. A gente vai se torcer até o final da sua vida. Mas a gente muda. Se Deus fosse fundamentar a salvação que Ele nos deu nas nossas mudanças, hoje eu estava salvo, amanhã estava perdido. Ontem eu estava salvo, depois de amanhã talvez eu estivesse salvo, mas possivelmente eu estava perdido. Por quê? Porque a gente é volátil, a gente muda. Mas eu quero deixar aqui essa aplicação para a sua vida, uma aplicação eterna, de um princípio eterno. Quando você crê no Jesus que é imutável, Ele não muda, a sua vida passa a ser vivida por meio dessa certeza. Em que sentido? Tudo que você faz e você enfrenta aqui, problemas, obstáculos, você vai perceber que não se comparam à grandeza de você saber que há alguém que cuida de você, cuida de mim, que não muda em poder, não muda em capacidade, não muda em autoridade e soberania. Ele não é afetado quando os problemas, as dificuldades vêm à minha vida, Ele não é afetado por elas. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele sendo Deus, Ele continua dizendo, quem está no controle e no cuidado de tudo, André, sou eu, não é você. Você já teve algum momento na sua vida que você tentou controlar a sua vida? Ter o controle de tudo. Tem coisas que a gente tem, né? De fato, você vai dirigir um carro, não é Deus que vai dirigir para você, é você. Deus te deu essa capacidade. Deixa lá e diz assim, Deus dirige aí, você solta o volante, né? Numa estrada. Você vai capotar seu carro, que Deus te deu para você usar. Agora, você já tentou controlar a sua vida? Tem gente que tenta controlar os eventos maiores e os menores detalhes. Quase que a pessoa enlouquece de tanto perfeccionismo que ela tenta ter, né? Agora a vida real nos conta que não é assim, a gente não tem controle de tudo. Talvez nem 0,0001%. Isso errando muito aqui. Porque quem está no controle de fato é Deus. Ele não muda pelo calendário. Ele não muda com a nossa mudança de humor da manhã e da noite. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre e para sempre. Por isso confie, irmão, irmã, nesse Jesus que não muda. Esse Jesus que em todo o seu ser, em todo o seu poder, em toda a sua soberania e autoridade, Ele não tem possibilidade de mudança. Isso fará muito e todo sentido na sua vida e na minha vida. Confiarmos em alguém que não muda. Confie o padrão nos seres humanos, no seu amigo, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha. Aquela confiança padrão, normal, que a gente tem de relacionamentos. Agora, confie 100% no Jesus que não muda. Que Deus te abençoe.